E aí, galera, mais uma vez, tô voltando aqui, tá? E vamos continuar de onde a gente parou, tá bom? Paramos na questão 5, onde explicava essa questão de cerca de, tá bom? Que aparece na última alternativa, cerca de e a cerca de e a cerca com H. Esse HA aqui da última, peraí que eu vou já mostrar. Esse HA aqui da última, a cerca de... Esse A aqui é do verbo haver, né? De existir. Quando eu vou falar de tempo, tá? Quando eu digo, por exemplo, eu sou professora há cerca de 5 anos, certo? Eu não posso usar esse cerca com a letra A sozinha. Quando eu me refiro a tempo, a expressão que eu uso é essa. Se eu quiser me referir a uma questão de espaço, uma questão de localização, a cidade de Crateús, ela fica a cerca de tantos quilômetros de Nova Russas. Então, eu vou usar o a sozinho, para dar uma ideia de posição, né, de espaço. E esse a cerca de aqui, eu dou uma ideia de tempo. Quando o autor fala que percebeu que era velho há cerca de 25 anos, ele está dando uma ideia de tempo. E como foi que ele usou? Ele usou apenas cerca de. Quando, na verdade, ele deveria ter usado há cerca de 25 anos. Então, isso fez com que ele não tivesse usado a expressão de maneira correta, né? De maneira, não seria correta, mas adequada, na maior adequação possível à língua portuguesa. Então, eu posso dizer que essa inadequação também consiste, né, num traço de informalidade, tá bom? Então, recapitulando aqui essa questão, eu vou marcar a primeira. Deixa eu passar aqui direitinho o azulzinho. Marca a primeira. Marca a terceira. E marca essa, a quarta, e marca a última aqui, a quinta, tá bom? Continuando, fala o seguinte, ironia, tá, pessoal? Uma figura de linguagem, tá? Vamos entender melhor. Fala, leia a anedota a seguir e responda as questões. No fim do ano, Juquinha chega para o pai e diz, papai, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. Desconfiado, o pai responde, lá vem você, Juquinha. Qual é a boa? Juquinha dispara. Talvez o senhor não precise gastar dinheiro com os livros ano que vem. Poxa, que bom. E qual é a ruim? É que talvez eu não passe de ano. Ciente da tentativa do filho, o pai conclui. Espertinho, hein? Talvez seja uma boa ideia você ficar sem futebol no fim de semana e garantir novos livros para o ano que vem. Então, a anedota aí, ela já tem um sentido cômico, né? Um sentido que procura trazer um humor para o leitor, tá? Fala que é de origem popular, né? Não sabe exatamente o autor dessa anedota. E aí, ele fala o seguinte. Letra A. O fato de não gastar dinheiro com os livros novos era realmente uma boa notícia para o pai de Juquinha? E por quê? Bom, a gente sabe que nas escolas que são particulares, né, os livros eles não são dados, né, aos alunos como na escola pública. E aí você tem que comprar. E o filho aí, né, tentando dar uma desperta, chega no pai e fala que tem uma notícia boa, que é que ele não precisa comprar livros novos para ele ano que vem. Pessoal, isso era realmente uma notícia boa? Não, né? Ele queria dizer ao pai que talvez ele não fosse passar de ano. Então, não é uma notícia boa para o pai dele. O pai dele não ia gostar, não ia achar bom que ele ficasse reprovado, né? Lógico, nenhum pai acha. Então, nessa letra aí, você vai explicar que não era uma boa notícia. Que o filho estava tentando uma maneira, né, de enganar ali o pai, de enrolar o pai, né? Você vai expressar dessa forma. E na letra B, ele pergunta, que adjetivo o pai de Juquinha usou para se referir ao filho quando ouviu a má notícia? Adjetivo, pessoal. O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavra que qualifica os substantivos, dá uma característica, tá? Quando a gente fala em qualificar, eu digo a gente professores,
Não é dar uma qualidade exatamente boa, não, tá? Qualificar aí tem o sentido de dar uma característica, tá? Aquele substantivo, tá? Então, vamos ver que característica vamos ver de que ele chama o filho quando o filho conta pra ele. Bem aqui ele fala, talvez eu não passe de ano. Pronto, recebeu a notícia ruim. Aí, ciente da tentativa do filho, o pai conclui. Vamos ver a fala do pai, que inicia no travessão. Espertinho. Pessoal, essa palavra, espertinho, ela serve para qualificar um substantivo? Sim, serve sim. Tá dando uma qualidade, tá dando um atributo ali. Ah, você é muito esperto, né? Tá querendo me enrolar, filho. Então, o adjetivo que o pai usou para se referir ao filho quando ouviu uma notícia foi o espertinho. E a letra C fala assim: o pai de Juquinha quis realmente dizer que o filho tinha essa característica, justifique sua resposta. O espertinho aí, no caso, teria uma ideia de inteligente, né? Uma ideia de que é muito esperto e tudo. Ele realmente quis dizer que o filho era bem esperto ou ele usou de forma irônica? Ele usou para indicar que estava entendendo que o filho dele estava querendo enrolar ele nessa situação. Tem até uma observação aqui, ó. Note que o pai do menino estendeu, né, a estratégia do filho para lhe contar. Não, desculpa. Note que o pai do menino entendeu. Aqui tem um erro na digitação. Tem estendeu. Entendeu. Aqui tem um N. Então, a estratégia do filho para lhe contar sobre sua situação na escola. Dessa forma, usou a palavra que expressava no sentido contrário, já que o filho não tinha sido tão esperto a ponto de sair bem. Então, ele tentou enrolar o pai, só que o pai descobriu. Então, ele não foi tão esperto, né? Não foi esperto o suficiente. O pai usa aí no sentido contrário, tá? Esse sentido contrário que o pai usa, que ele usa a linguagem para dizer ao filho, é exatamente o que nós damos o nome de ironia, tá? Então, essa palavra, ela foi irônica. Então, você vai explicar aí se o filho realmente tem essa característica? Não. Ele foi usado com uma ironia, tá? O sentido é exatamente o contrário. E vamos passar para a sétima e última questão, que fala sobre o eufemismo, gente. O que é o eufemismo? O eufemismo, ele é outra figura de linguagem e ele visa aí suavizar, deixar as coisas mais amenas, mais suaves, uma expressão que talvez ela não seja tão agradável. Então, fala aí. Quando usamos palavras e expressões amenas e suaves para expressar algo desagradável, doloroso ou chocante, empregamos uma figura de linguagem que chamamos de eufemismo, tá? Então, leia o texto expositivo a seguir e responda as questões abaixo. O texto, mais uma vez, bem pequenininho, tá? Ele trata da temática de envelhecimento. Aí ele fala envelhecimento e qualidade de vida. Aí fala que há aproximadamente 100 anos, uma pessoa que chegasse aos 40 anos de idade estaria perto do final da vida, tá? Final da vida. Em 2008, a esperança de vida média no mundo era de 67 anos. Esse número tem aumentado. Um bebê que nasce hoje possivelmente viverá 8 anos a mais que seus pais. Muitas pessoas completam 80 anos de idade, mas nem todas são saudáveis física e mentalmente. E muitas são excluídas do convívio familiar. Esses dados nos fazem atentar para a importância de nos prepararmos melhor para o envelhecimento. É preciso se manter ativo e ter acesso à educação, ao lazer, à cultura, às novas tecnologias. O Estatuto do Idoso garante às pessoas com mais de 60 anos, ou mais, descontos de 50% dos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais, o que permite uma convivência social saudável e uma qualidade de vida, tá? Tá aqui o autor Gabriel Chalita, envelhecimento e qualidade de vida. Vamos lá. Letra A. Como você espera viver quando for idoso? Bem, essa é uma questão extremamente pessoal, então vocês vão responder aí sozinhos, né? Aí fala assim, ó, releia o quarto parágrafo do texto e responda. Por que esses itens que foram elencados nesse parágrafo, ele é importante para a vida de uma pessoa? Vamos lá, 1, 2, 3, 4 parágrafo. Então, é preciso ter acesso à educação, ao lazer, à cultura, às novas tecnologias.
Aqui fala, nesse texto, que no passado, há 100 anos atrás, uma pessoa que chegasse a 40 anos já estava perto do final da vida. O que acontece? Vocês acham que a gente sempre viveu muito, a humanidade sempre viveu muito? Não, pessoal. Todos os dias praticamente, né? Vamos dizer todos os dias não, porque eu estou sendo muito exagerada. Mas sempre os pesquisadores, eles encontram formas de melhorar a nossa qualidade de vida, nossa saúde. Os antibióticos, por exemplo, são um remédio relativamente novo, tá? Então, no passado, as pessoas morriam por uma bactéria que hoje a gente toma um remédio muito fácil, tá? De maneira muito fácil. E mais uma vez, a gente remonta à necessidade do estudo, à importância do estudo, né? Porque a gente vê até agora no coronavírus que ele é um vírus novo, né? O vírus sofre mutação, então ele é um vírus novo. Não há vacina, não há remédio ainda para o coronavírus. E a gente tem visto na Itália muitas pessoas, muitas mesmo, morrendo por dia por conta disso. Só que por que nós não temos ainda esse remédio e ainda não temos a vacina? Porque ele é relativamente novo. Mas em breve, em cerca de 1 ano, a gente já vai ter vacinas ou remédios, tratamentos que sejam testados e aprovados para esse tipo de coisa. Então, antigamente as pessoas morriam bem mais cedo. E hoje já não se procura só uma maneira de aumentar os anos, como ele fala aqui, que muita gente completa 80 anos, mas não são saudáveis nem física e nem mentalmente, né? Então hoje, além de se procurar uma maneira de prolongar a vida, também se procura uma maneira de ter uma vida saudável, tá? De ser ativo, né? Então é por isso que é importante ter acesso à educação, ao lazer, à cultura e às novas tecnologias. É para que as pessoas, né, esses idosos, eles continuem saudáveis física e mentalmente. Porque se eles não forem excluídos do convívio familiar, como falar aqui, né, e não fizerem nenhuma atividade, não fizerem nada, eles não vão, né, ter uma qualidade de vida, vão estar vivos só por estar, realmente. Então, é isso que vocês vão explicar basicamente. É que isso vai servir para ele ficar saudável tanto física quanto mentalmente, continuar aí sua vida normalmente, certo? Aqui ele fala, releia o trecho abaixo. Aí fala aqui, ó. Há aproximadamente 100 anos, uma pessoa que chegasse aos 40 anos de idade estaria perto do final da vida. Aí tem o primeiro pontinho. O que quer dizer perto do final da vida, gente? Quer dizer que estava perto de quê? De morrer, né? De falecer. Mas o autor, ele não usou morrer. Vejam que ele usou final da vida. Aí aqui embaixo pergunta, em que sentido o autor do texto criou ao optar por a expressão final da vida? Vocês acham que final da vida é mais suave, mais ameno do que morrer? É sim. No caso, esse é um exemplo do uso da figura de linguagem eufemismo. Ele utilizou esse final da vida para não usar morrer. Então, pessoal, é isso, tá? Nossa atividade chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se alguém tiver alguma dúvida, também pode me enviar mensagem pelo privado, tá certo? Fiquem em casa, lavem as mãos e até a nossa próxima aula.